Ismael é uma figura proeminente nas Escrituras Sagradas, marcando presença significativa nas tradições judaico-cristãs e islâmicas. Sua narrativa é principalmente documentada no Antigo Testamento da Bíblia e no Alcorão. Ele foi o primeiro filho de Abraão, gerado com Agar, a serva de Sara, esposa de Abraão. A trajetória de Ismael está profundamente conectada à promessa feita por Deus a Abraão, de que ele se tornaria progenitor de uma vasta nação. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 2, Deus profere a Abraão: farei de você um grande povo, abençoarei você, engrandecerei seu nome, e você será uma bênção. Essa promessa é essencial para compreender o cenário em que Abraão e Sara se encontravam e as circunstâncias que levaram a geração de Ismael como uma forma de realização dessa promessa divina. Antes de prosseguirmos, gostaríamos de pedir que apoie este vídeo se inscrevendo no canal e deixando seu like. Acreditamos que Deus lhe retribuirá generosamente. Abraão e Sara já eram avançados em idade quando receberam essa promessa divina, o que tornava o conceito ainda mais miraculoso, dado que a concepção natural era improvável. Além disso, Sara era estéril desde jovem, exacerbando a situação. A incapacidade de ter filhos era uma fonte de tristeza e desafio constante para o casal, e a espera prolongada causava angústia e incerteza. Em alguns momentos, Abraão e Sara poderiam ter duvidado do cumprimento da promessa e questionado como Deus realizaria algo tão improvável. Diante da demora em ter um filho, Sara sugeriu que Abraão tomasse Agar como concubina, a fim de ter descendentes por meio dela. Abraão aceitou e Agar concebeu. Na época de Abraão, aproximadamente no 2º milênio antes de Cristo, as sociedades frequentemente eram nômades e os laços familiares e casamentos tinham grande importância. Práticas como ter uma serva para gerar filhos eram respostas culturais às pressões para assegurar descendência e herança. A impaciência de Sara em tentar antecipar a promessa divina através de meios humanos teve consequências desastrosas, levando a conflitos entre Sara e Agar. Esses conflitos ilustram as consequências negativas de decisões tomadas sob impaciência e desconfiança nos desígnios divinos. A situação tornou-se tão insustentável que Sara chegou a ameaçar Agar de morte, levando Agar, oprimida e deslocada, a fugir para o deserto em busca de alívio. No deserto, Agar encontrou-se sozinha e vulnerável diante das adversidades do ambiente árido. Em um momento de solidão e angústia, um anjo do Senhor manifestou-se a ela, trazendo uma mensagem de conforto e profecia. O anjo revelou que o filho que Agar esperava deveria ser chamado Ismael e profetizou que ele seria um homem selvagem, mas abençoado por Deus. Esta intervenção celestial não apenas consolou Agar, mas também deu um significado especial ao filho que ela estava gestando. O nome Ismael, que significa Deus ouviu, reflete a atenção divina ao sofrimento e às circunstâncias de Agar. Confortada e com novo propósito, Agar retornou à casa de Abraão, onde mais tarde Ismael nasceu. Abraão demonstrava abertamente seu amor por Ismael, seu primogênito. No livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 18, Abraão expressa seu desejo a Deus, que Ismael viva sob tua bênção. Preocupado com o destino de Ismael e desejoso de que a promessa divina se realizasse por meio dele, Abraão pediu que Deus o abençoasse. Contudo, Deus tinha planos específicos para cumprir sua promessa de uma grande nação através da descendência de Abraão. Em resposta ao apelo de Abraão, Deus renovou sua promessa e estabeleceu uma aliança especial com ele. Em Gênesis capítulo 17, versículos 19 a 21, Deus disse a Abraão: de fato, Sara, sua esposa, te dará um filho, e tu o chamarás Isaque. Estabelecerei minha aliança com ele como uma aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus de seus descendentes. E quanto a Ismael, eu ouvi tua súplica, abençoá-lo-ei e farei com que ele seja fecundo e se multiplique grandemente. Ele será pai de 12 príncipes e farei dele uma grande nação. Deus reitera sua promessa de formar uma grande nação a partir de Ismael.
mas enfatiza que a aliança destinada à linhagem prometida seria concretizada por meio de Isaque, o filho que Sara ainda daria à luz. Mais tarde, contra todas as probabilidades, Deus cumpre sua promessa e informa a Abraão que Sara, apesar de sua avançada idade, conceberá e dará à luz um filho. A notícia é recebida com descrença tanto por Sara quanto por Abraão. Quando Sara, já em idade avançada, ouve a revelação, ela ri por dentro, achando absurda a ideia de ter um filho na velhice. Esse riso reflete sua surpresa, incredulidade e talvez uma certa resignação diante do que parecia impossível. Deus, ao perceber o riso de Sara, questiona o motivo, destacando o caráter excepcional do que estava prestes a acontecer. O nascimento de Isaque, cujo nome significa riso, acontece exatamente como prometido, ligando diretamente ao riso inicial de Sara. Este evento tem consequências profundas. Primeiramente, ele sinaliza o cumprimento de uma promessa divina, vista como impossível aos olhos humanos. A incredulidade inicial de Sara transforma-se em fé realizada com a chegada de Isaque. Além disso, o nascimento de Isaque traz implicações para as relações familiares, especialmente na dinâmica entre Isaque, Ismael e Sara. A chegada de Isaque intensifica as tensões familiares, culminando na expulsão de Agar e Ismael, refletindo as complexidades das escolhas humanas e das promessas divinas. A rejeição inicial de Sara e a subsequente expulsão ao deserto deixam Ismael e Agar em uma situação difícil, marcada por tensões e sentimentos de abandono. Ismael, como o filho rejeitado, enfrenta questões de identidade e pertencimento. No deserto, Agar e Ismael vivenciam solidão e incerteza. A Bíblia destaca a angústia de Agar ao ver seu filho sofrer e a luta de Ismael para se adaptar a um ambiente hostil. Em um momento particularmente desesperador, quando a água se esgota e enfrentam a perspectiva de morrer de sede, Agar coloca Ismael sob uma das árvores e se afasta, incapaz de suportar vê-lo perecer. Nesse momento crítico, Deus intervém. Um anjo do Senhor chama Agar do céu e pergunta qual é o problema. O anjo então a tranquiliza, dizendo para não temer e prometendo que Deus ouviu o choro de Ismael. O anjo ainda revela que Deus fará de Ismael uma grande nação. Deus então faz com que Agar veja um poço de água nas proximidades. Agar corre até o poço, enche seu odre com água e dá a Ismael para beber. Esse poço, provido milagrosamente por Deus, foi essencial para a sobrevivência de Agar e Ismael no deserto. Após essa intervenção divina que lhes forneceu água, Ismael e Agar estabeleceram-se no deserto de Parã. Ismael desenvolveu-se e se tornou um exímio caçador, habilidoso com arco e flecha. Sua mãe, Agar, arranjou um casamento para ele com uma mulher egípcia. A Bíblia relata que Ismael teve 12 filhos, que são considerados os progenitores de diversas tribos árabes. O texto bíblico que descreve essa fase da vida de Ismael em Gênesis afirma que Deus estava com o menino enquanto ele crescia. Ele morou no deserto de Parã e se tornou um flecheiro. Sua mãe conseguiu uma esposa para ele do Egito. Este período da vida de Ismael destaca sua habilidade e adaptação à vida no deserto, além da contínua bênção de Deus sobre ele. A escolha de uma esposa egípcia também sublinha as conexões culturais entre Ismael e as regiões vizinhas. Além disso, a Bíblia registra o casamento de Esaú, filho de Isaque, com Maalate, filha de Ismael, evidenciando as interações familiares. Esaú foi até a casa de Ismael e tomou Maalate como esposa, além das que já possuía. O registro bíblico sobre Ismael na vida adulta é escasso, mas uma referência importante é a sua presença junto a Isaque no enterro de seu pai, Abraão. Conforme Gênesis capítulo 25, seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zohar, que fica diante de Mamre, local onde Abraão e Sara também foram sepultados. Esse ato simboliza uma reconciliação, mostrando que, apesar dos desafios iniciais, Ismael e Isaque se reuniram para cumprir esse último rito para o pai.
Ismael viveu 137 anos, segundo o relato bíblico, e sua morte é mencionada sem detalhes específicos sobre a causa. O termo ismaelita é usado para descrever os descendentes de Ismael, que formaram uma grande nação, cumprindo a promessa divina feita a Agar e Abraão. Esses descendentes são frequentemente associados a povos nômades que habitavam regiões desérticas próximas à Península Arábica. O nome Ismael, portanto, não só identifica uma linhagem específica, mas também se tornou um nome comum, frequentemente mencionado na Bíblia. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem nos comentários de onde estão assistindo e não se esqueçam de se inscrever no canal. Abraços e fiquem com Deus.